Salve, inovadores! Tranquilo, inovadores? E aí, sejam bem-vindos a mais um Slide Perdidos. Cara, hoje estamos com o que aí, Luiz? Me fala aí o que tu achou aí nesse nosso baú de pensamentos e conhecimentos. Olha, então, cara, estamos indo para os slides perdidos, já mais de 20 slides perdidos aí que a gente já achou. Então ia chegar a hora dela, de falar dela, da moda do momento, que é a inteligência artificial, pô. Aê, seja bem-vindo, Iá! Pô, tá em todo lugar, tinha que estar nos slides perdidos também. Exatamente, cara. E aí, cara, a IA? Vai ser a Skynet no futuro que vai dominar o mundo? IA é a solução para todos os nossos problemas? IA vai matar todo mundo? E aí, cara, o que tu acha? Cara, vamos lá. Eu sou um cara que agradeço muito ao Photoshop, tá? Eu sou designer e como eu comecei em 99, já se usava Photoshop. E, cara, quando eu comecei, eu ainda trabalhei com muita gente que fazia parte de protótipos, tinha uma parte de estúdio. E essa galera do estúdio aí falava, caraca, antigamente a gente tinha que fazer as letras, a gente montar e não sei o que e tal, e eu tenho Photoshop. Hoje, em relação à minha relação com a inteligência artificial, eu acredito que ela é mais uma ferramenta, sacou? E eu acho que essa mentalidade que as pessoas têm que ter, que é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta no estilo canivete suíço. Ela tem muitas possibilidades. O importante é, tendo essa visão de canivete suíço, entender que se eu vou cortar a unha, eu não vou precisar de uma lixa. Se eu vou palitar os dentes, canivete suíço tem até o palitinho de dente, eu não preciso lá daquele mini alicate. Enfim, quanto mais a gente entender a IA como uma parte colaborativa, como está aqui no teu slide, cara, né? Essa questão de a IA abre uma nova possibilidade de cocriação, mas deve ser revista, checada e criticada. Eu entendo que muitas das pessoas, principalmente por conta do modelo LLM, né, desse modelo do chat, GPT e de outros tantas de linguagem assim ampla, muitas vezes as pessoas usam de uma maneira muito, cara, vou botar ali, faz um texto para mim e ok. Eu acho que a gente tem que usar de uma maneira consciente, sabendo, cara, o que a gente quer retirar, tendo um mínimo de embasamento prévio para você poder julgar se aquilo está certo, se está eficiente, né? Isso no campo do texto, né? No campo das imagens, você ter o entendimento do que você quer gerar e do que você quer passar com a sua imagem e da qualidade também daquela imagem. De entender que se você criar uma imagem que tem, cara, muito uma linguagem visual de um artista, você ser consciente e não utilizá-la, sacou? Então, acho que, para mim, a IA é uma ferramenta de colaboração, sim, muito potente. A gente está no início de aprender como usar, né? E aí, até quero escutar você, Luiz, porque você é um cara que estava fazendo uma pesquisa que eu acho que é muito interessante, que eu também gostaria de aprender mais, que é sobre os agentes de IA. Eu entendo que uma das formas de se usar a inteligência artificial que está crescendo muito hoje em dia é uma visão de agentes de IA, ou seja, né, criar algo que vai integrar necessidade de soluções múltiplas e ele vai resolver. Mas eu gostaria de escutar você sobre isso, que eu também vejo que é uma coisa colaborativa, mas ainda mais autônoma da IA, que pode te ajudar a ter mais tempo e qualidade de entregas. Cara, a gente pode falar dos agentes, mas eu queria chamar a atenção para uma parada que você falou, que é a IA sendo um canivete suíço, né? Abrindo essas possibilidades. E eu, particularmente, a parada que eu acho mais interessante, né, com essas novas possibilidades, é a possibilidade de você co-criar, né, entre o humano e o artificial, entre as pessoas e o que as máquinas podem gerar, né? Então, acho que o barato dessas ferramentas todas é essa possibilidade de você, cara, deixar para o humano o que ele é bom de fazer e deixar para a máquina o que ela é boa de fazer. E aí, para você entender o que é humano é melhor do que a máquina, é importante você conhecer a tecnologia, né? Assim, eu nem quero ser nenhum desenvolvedor de IA, assim, alguém que vai codificar novas ferramentas e tudo mais. Porém, conhecer a tecnologia te ajuda a alinhar expectativas sobre os seus resultados, né? E é por isso até que eu botei nesse slide aí que todos os resultados que uma IA cria tem que ser revisado, checado, inclusive criticado, né? Porque a IA, ela, por mais que a gente chame de inteligência artificial, né? O Nicoleles fala muito sobre isso, né? Que
inteligência artificial não é inteligente. Basicamente, assim, a inteligência dela é pautada em dados, ou seja, quanto mais dados aquele mecanismo, né, o LLM tem para, vamos dizer assim, consultar, né, ela vai acabar tendo mais possibilidades de respostas, mas essas respostas elas são pautadas em um algoritmo que vai, enfim, trazer dados estatísticos. Então, quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT, ele vai olhar para as palavras daquela pergunta e vai tentar compreender quais são as outras palavras que se associam mais àquelas palavras, né, naquele contexto, né, naquela ordem. Enfim, entender sobre um algoritmo é complexo. A gente não precisa entender sobre, cara, como é que funciona, né, como criar um algoritmo. Não precisa entrar nessa minúcia. Mas saber quais são as variáveis importantes para aquela tecnologia funcionar, eu acho que faz-se necessário nos tempos de hoje, se você quer usar a IA, enfim, se você quer co-criar, aqui no caso, que é para o que eu estou chamando a atenção, né? E aí eu lembro de um caso que saiu recentemente que mostra que a IA consegue detectar o câncer, né, através de imagens, pô, muito melhor do que um ser humano. E essa é uma aplicação muito foda que mostra por que, né, um caso em que a IA é melhor que o humano. É quando a gente precisa analisar muitos dados. A gente tem uma capacidade limitada para isso. A IA não, né? Então, esse lance da cocriação acho que é muito legal. Porém, se não for criticado aquele resultado, checado, etc., né? Eu acho que tem que tomar cuidado. Ou seja, o resultado final que uma IA gera, na verdade, não é um resultado final. Precisa passar por um olhar humano, né? Principalmente nessas IAs que criam conteúdo. Como é que você está usando aí do teu lado, cara? Não, recentemente eu li um artigo também muito bacana, né? Que casou dois conceitos que eu já estava percebendo e tendo escutado, né? Um é a questão da internet morta, se não me engano, esse é o termo que usaram, sobre o quanto de conteúdos a gente vai começar a consumir criados por inteligência artificial. Hoje, cara, eu que sou um cara chato, quando eu vejo um artigo, né, principalmente lá no LinkedIn, escrito com a estrutura do chat GPT, eu nem leio, cara. E não me importa o conteúdo se for bom ou ruim, eu não leio, porque eu ainda quero continuar valorizando pessoas que utilizem a inteligência artificial de uma forma a auxiliar o desenvolvimento do conteúdo. Não simplesmente gere um conteúdo e poste achando que é dele autoral. Eu não tomo, esse é um dos conceitos da inteligência morta, né? A internet morta, onde vai estar cada vez mais a internet cheia de conteúdo gerado pela inteligência artificial. E o outro que eu li recentemente, essa semana, foi que os próximos modelos vão começar a ficar mais burros. Por quê? Porque os dados que alimentaram até hoje a inteligência artificial são conteúdos produzidos por humanos. Ela vai começar a se alimentar de conteúdos criados por inteligências artificiais, por conta desses conteúdos da internet. E achei isso muito interessante, saca? De qual vai ser o futuro real da inteligência artificial se ela tiver nesse contexto de estar aberta e consumindo dados que são feitos por ela mesma, sacou? Tipo uma vaca comer carne de vaca. É basicamente isso. Vai acontecer coisa. Tanto que eu estava vendo alguns modelos novos que já estão sendo lançados para cada vez mais a galera poder usar a inteligência artificial a partir dos seus dados. Você alimentar o seu conteúdo para ter resultados assertivos para a sua organização, para o seu projeto e tal, porque eles já perceberam, isso é muito bacana ver esses movimentos, que eles perceberam que isso é uma possível realidade dessa a retroalimentação de dados criados por inteligência artificial gerar cada vez mais conteúdos absurdos e desconectados com a verdade, desconectados com a eficiência do resultado. Então, a galera está começando a tratar modelos onde a galera consegue sozinha modelar os seus conteúdos e poder ser assertivo no desenvolvimento de um projeto. Sim. Aí eu vou conectar com o que você tinha falado anteriormente, para falar dos agentes, né? Eu acho que essa preocupação que a gente tem hoje, essa crítica sobre cara, se eu vejo que um texto é de inteligência artificial, nem vou ler mais, eu acho que talvez essa preocupação vá sumindo ao longo do tempo, porque as inteligências artificiais vão se aperfeiçõar. Então, eu diria que quando você reconhece que um texto foi feito por inteligência artificial, é porque talvez o prompt que gerou aquele conteúdo não foi bem feito. Porque o que
O que são os agentes? Os agentes são uma forma de você automatizar essas inteligências artificiais, atribuindo a ela determinadas competências, assim, tipo, por exemplo, um agente que eu criei foi para ser um especialista em SEO, né, que é o Search Engine Optimization, né, que otimiza textos para serem facilmente encontrados nos algoritmos de busca da internet, do Google, etc. Então, eu não tenho essa competência, mas o que eu fiz? Eu aprendi, fiz com que a máquina aprendesse essa competência com determinados influencers, né? Então, eu peguei vídeos, transcrição de vídeos, peguei apostilas de SEO e fui alimentando uma base de informação e criei um prompt que consulta essa base para gerar recomendações de como eu posso melhorar os meus textos. E ele faz isso sozinho. A partir do momento que você cria um agente, ele faz isso sozinho, né? Então, assim, como é que eu vou, né, assim, tirar proveito disso? Cara, é muito rápido, é muito produtivo, né, usar esse tipo de recurso. Então, eu não sei se as pessoas reconhecem que as minhas descrições de tal, não vou nem falar da onde, porque senão as pessoas vão começar a criticar, mas eu não vou falar onde eu uso, mas eu ainda não recebi nenhum feedback, alguém perguntando assim, pô, vem cá, esse texto foi feito por IA, sabe? Então, quando eu ouço essa crítica, eu lembro quando começaram a lançar chatbots para atendimento, que as pessoas reclamavam, é um saco o chatbot, eu prefiro falar com uma pessoa. Hoje se naturalizou, cara. Hoje, se tu tiver que falar com uma pessoa, tu até reclama. Meu Deus, vou ter que esperar uma pessoa me atender. Tem um chatbot ali que resolve a parada rapidinho. Enfim, acabou sendo algo que se consolidou, né? Então, não sei, cara. Eu acho que ao longo do tempo tu vai parar para. Porque, no fundo, assim, vou fazer um ponto aqui. No fundo, o que é legal é ter um texto legal para ler. Foi feito por uma pessoa, por uma inteligência artificial. Então, o meu ponto, cara, e assim, eu sou uma pessoa que tem, assim, meu propósito, essa perturbação que eu tenho de, né, das pessoas, elas evoluírem, elas crescerem e tal. O que me irrita, e esse é o ponto, me irrita, é a pessoa sentar na ferramenta, sacou? Ela não usar para desenvolver um texto, ela usar simplesmente porque o que eu citei de não ler são coisas rasas, sacou? São conhecimentos tipo, escreva um texto sobre IA. E vai estar lá escrito uma coisa básica com um símbolozinho que mostra a estrutura que já mostra que já foi feito ali pela inteligência artificial. E, cara, por que ele não faz isso e se instiga a escrever mais? E eu vou dar como exemplo uma pessoa maravilhosa, que é o Ronaldo Lemos. O grande Ronaldo Lemos acabou de publicar recentemente, eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas recentemente ele publicou um artigo e no final do artigo que era sobre IA, e no final do artigo ele fala, cara, não sei quantos caracteres, 44 mil caracteres, eu acho, foram feitos por humano e cerca de 8 mil caracteres foram feitos pela IA, economizando 45% do tempo onde eu pude curtir um pouco a praia e não encontrei meus amigos. Enfim, ele fala isso porque provavelmente no texto lá está comentando em relação aos amigos. Mas o ponto é, isso é inteligente. Isso é usar a ferramenta para isso, para melhorar a sua coisa. Tipo, eu estou escrevendo um livro sobre liderança criativa, né? Uma série de artigos que depois eu vou compilar num livro, né? Num e-book. Cara, eu escrevo, a partir do que eu escrevo, aí jogo uma inteligência artificial, com que já está alimentada com os conteúdos que eu quero sobre criatividade e liderança, para revisar, para pensar junto comigo, para me desafiar a melhorar o texto. Tanto que o texto que era para botar semana passada, não botei nem nessa semana, porque ainda tá, eu estou me desafiando e não estou gostando do resultado. E aí esse é o ponto. Usar a IA como uma ferramenta para potencializar a tua entrega e não simplesmente sentar nela, sacou? Claro. É a minha Mas visão. aí você está fazendo um julgamento da forma como é feito e não do resultado final, né? Então, da forma, porque a forma impacta no resultado final. Então. Mas essa é a questão. Tem um grande prompt e tal. Eu acho que sim, tem gente lógico, né? Hoje, cara, no âmbito da Web3, né, que tem maior galera usando inteligência artificial. Os caras conseguem fazer projetos inteiros, escreve os artigos, faz as artes, escreve o código, tudo com IA.
E, cara, e é isso, é só IA, não é o cara ali fazendo, é o cara que tem uma ideia e usa muito a IA para conseguir fazer um projeto na Web3. Então, eu entendo que a minha crítica é muito dessa, quando é uma coisa, entre aspas, simples, de escrever um texto, a pessoa não usar aquilo para tentar ser melhor e simplesmente sentar na ferramenta. Porque eu acho que essa é a minha crítica, ficar só com a ferramenta por si só. Eu acho que eu fico incomodado com isso, porque o meu foco está no desenvolvimento criativo e precisa ter realização. Cara, é um absurdo o Brasil, que é o país da gambiarra, com orgulho, com a criatividade ao máximo, com a multiplicidade que a gente está. Pô, no último teste que foi da OCDE, né, do PISA, sobre educação, o Brasil está péssimo em criatividade. Cara, ferramentas como essa, num Brasil como o nosso, que não fomenta a criatividade, não fomenta a educação, não fomenta o pensamento crítico, é uma ferramenta que atrasa. E eu estou falando isso até por já ter utilizado com os jovens, sacou? Num processo de ideação, o cara usou a ferramenta e foi ótimo. Em 10 segundos ele conseguiu as 10 ideias que eu queria. Falei, fala uma ideia agora você. O moleque travou. Sacou? Eu acho que a minha dor é essa. O cara conseguiu ter as 10 coisas. E foram bacanas as ideias que saíram. Mas ele continua sem ser criativo. Então é isso. Parcimônia e crítica na utilização da IA. Comenta aí, ó, em quantos anos o Cajá vai falar a frase na minha época que era bom. Minha... Eu ia falar agora, cara. Eu sou velho. Eu tenho direito, porque eu sou um velho. Respeite a minha idade. Respeita essa costeleta branca, né? Fala aí. Exatamente. Aqui não é à toa, não, brother. É muita ralação de inovação, brother. Vou perder a cor enquanto trabalho, vai virando tinta. É isso aí, galera. Até o próximo slide perdido. Ó, segue a gente aí, hein? Conecta e compartilha. E vai ter um vídeo aí já recomendado. Já assiste também. Valeu.